resolvi fazer 3 treinos em 3 dias diferentes. Na verdade, no primeiro dia, eu fiz 2 treinos no mesmo lugar que eu vou falar pra você. Então, são 4 treinos extremos em 3 dias. E você pode falar assim, nossa, mas essa ideia já é maluca por natureza. Mas eu tenho um bom condicionamento físico. Eu treino desde 2020. Inclusive, se inscreva aqui nesse canal, porque um dos próximos vídeos vai ser eu falando que eu fiz uma aula de pilates. E o professor de pilates elogiou super o meu condicionamento físico. Eu achei que eu estaria excelente, que eu ia super sair de boa. Até que o segundo dia, no segundo treino, entre aspas, algo aconteceu. E a gente precisa terminar o desafio que a gente se propôs. Porque tem outras coisas também que eu vou contar nesse vídeo que eu não podia desistir do treino. Então vamos lá. O primeiro treino do dia foi na Biorritmo. E antes de eu aqui trazer as imagens que eu fiz nos stories e tudo mais, porque é a única coisa que eu consegui fazer, eu preciso te explicar como funciona pelo menos a Biorritmo que eu fui na Paulista. Você tem uma recepção, que você entra assim de frente, né, que você faz, deixa eu ser aqui. Se você for por um lado, do lado esquerdo, não, do lado direito, gente, eu sou péssima de esquerda e direito, porque eu não tenho nenhuma coordenação motora e sou canhota, então eu confundo tudo. Se você for pro lado direito, você tem uma lanchonete linda, maravilhosa, que você pode ali se alimentar, tem pré-treino e tudo mais que você pode comprar. E ela é quase dentro do comecinho dela, de uma academia ali com os aparelhos, que eu vou deixar aqui pra você a parte dessa academia. Se você for pro outro lado, você tem também uma segunda academia. Você tem um corredor também, né, do lado esquerdo. Você volta, passa pela recepção. E do lado esquerdo, você tem algumas salas de HIIT, né, que é como se fosse um bootcamp, que é um HIIT com algumas atividades, então eles misturam alguns aeróbicos, uma sequência de exercícios de musculação e tudo mais. Então, você consegue ir de uma academia, por exemplo, começar a treinar em um lugar e ir pro outro lado. Por exemplo, tem equipamentos que só tem em um lado. E tem outros equipamentos que tem só do outro lado. E como eu tava ali ainda conhecendo a academia, então o professor me falou que do outro lado tinha os equipamentos que eu queria fazer o meu treino. Beleza. Na hora que eu tava terminando o meu treino, um professor chegou e falou, você é nova aqui e tudo mais, blá blá blá. Eu falei assim, eu sou, vocês não querem entrar no race? Eu falei assim, mas o que é o race? Aí ele me explicou que era como se fosse um HIIT alternado com algumas atividades e tudo mais, que corre, sei lá, 5, 6 minutos, aí depois você tem alguns exercícios de flexão, agachamento, pula e volta pra corrida, e aí num batidão louco. Olha aqui o começo de como é a aula. E aí é claro que eu não consegui gravar essa aula completa e tudo mais pra vocês, porque eu tava conhecendo ali, saí pingando, mas foi muito legal mesmo, assim. E eu acho que muitas vezes eu compraria até outras entradas do race do que também da musculação em si. A Biorritmo era a academia que eu tava querendo trocar, né? Que eu queria entrar agora, no começo do ano. Eu não vou trocar, porque eu vou continuar no ClassPass. Eu adorei a experiência dos aparelhos, quero fazer um monte de aparelhos novos lá. Eu vou lá, eu tenho mais alguns créditos, na verdade eu tenho mais 24 créditos, ainda pra ir em vários lugares. Mas eu quero fazer outras coisas do ClassPass. Eu já marquei pra fazer aula de pilates, que eu quero experimentar. A menina que me recebeu, que eu falei que era do ClassPass, na recepção, aí ela me fez um tour pela academia pra eu conhecer. Aí beleza, aí eu saí e depois, quando eu acabei meu treino, fui embora. Eu não falei com a menina, eu não dei meu telefone pra ela. Eu acho que a ClassPass passou pra ela. E ela me chamou no WhatsApp depois, perguntou se tinha sido tudo ok, se eu tinha precisado de alguma coisa, se foi tudo bem, se eu queria marcar outro treino. Achei incrível isso, assim. Aí tinha umas coisas bem de playboyzada, assim, sabe? Lá é como se fosse um almoxarifado daqueles de balada, que tudo fica tudo junto ali nos painéis, assim, sabe? Nos blocos, assim, sabe? De um grande armário aberto, com um cara lá com um negocinho no ouvido, colocando e te dando senha. Agora, o que você podia também fazer? Tem uns outros armários super tecnológicos aí dentro do banheiro, afastado mesmo, que eram os armários que você aluga coisas. Você pode
alugar toalha pra tomar banho lá também. Você pode alugar uns produtinhos lá. Aí, enfim, você aluga umas porrada de coisa lá que... Enfim. E um povo assim ficava te olhando de cima e embaixo, te media, sabe? Então, um povo meio escroto. Os instrutores, eu achei que eles são extremamente atenciosos. Qualquer coisa que você fazia, eles estavam no seu pé. E assim, você nem pedia, por exemplo, eu já tava no suporte. Por exemplo, teve uma hora que eu não conseguia subir mais no afundo. Sem eu pedir, o cara já tava atrás de mim me ajudando a levantar, dando dicas de coisa pra melhorar e tudo mais, assim, sabe? Eu achei muito incrível a proatividade dos caras. Os instrutores, todos eles com fone, assim, parecia segurança. A única coisa ruim ali na Biorritmo é que eu uso o ClassPass, pra quem não sabe, que eu ainda quero fazer um vídeo aqui avaliando o aplicativo. Que o ClassPass, ele é muito bom, assim, porque ele tem alguns estabelecimentos muito legais, mas como é o caso da Biorritmo, que já é uma academia de premium, assim, né, pelo menos dentro do grupo Smart Fit, você gasta muito créditos do ClassPass. Então, você ir com frequência na Biorritmo, eu acho que não vale tanto a pena, porque a gente que usa o ClassPass é pessoa física, e aí compra os créditos 100, 200 reais, acaba muito mais em conta você entrar em um estúdio de musculação ou de alguma atividade com o HIIT, como o Velocity, que também é da própria Smart Fit. Compensa muito mais do que você com o seu ClassPass ir lá passar todos os dias para fazer uma academia, ou você contratar realmente uma unidade da Biorritmo. Às vezes nem compensa muito você comprar o ClassPass do que ir ali fazer uma mensalidade, sabe? Mas assim, para uma experiência de uma vez na vida, outra diferente, vale a pena. No segundo dia, eu tive a brilhante ideia de fazer a eletroestimulação. Para quem não sabe, você veste uma capa, assim, você veste uma roupa com os elétrons, assim, no seu corpo. Ali, no estúdio que eu fiz, que é esse aqui, a moça falou que no primeiro teste, como eu tava lá com o ClassPass também, ela me deu, assim, a roupa, né, como um brinde, digamos assim, mas eu acho que você paga a cada eletroestimulação a roupa, porque você sai pingando, né? E é muito doido, assim, é uma coisa que você... Ao mesmo tempo que você tá fazendo atividade física, você tá levando choque em tudo quanto é área do seu corpo. É uma loucura. O professor também vai alternando entre os pesos que você levanta e também a intensidade dos choques. É legal para uma experiência, mas, por exemplo, eu nunca iria, assim, um mês. Não é uma coisa que me deu vontade de fazer constantemente. E depois... temos essa outra experiência pós-evento que eu te conto. Eu adorei. Mas tu sofre muito, assim. Nossa, é uma pauleira, assim, sabe? Porque tu toma um choque assim, na bunda. Aí tem um outro choque na perna que o treino inteiro meu, eu fui perdendo força nele, e aí ele vai perdendo força no corpo inteiro. E assim, você não consegue fazer, sabe? Aquela elevação lateral que eu coloquei ali, eu consigo fazer com 6. Só que eu tava no final do treino, aí eu pedi pro treinador me dar 4. E eu não conseguia fazer. Um treino diferentão, sabe? O lugar é pequeno, é um estúdio bem legal, assim. Aí você faz um treino individual com o personal. No dia 3, então, estava eu, o quê? Acabada, cheia de dor no bumbum, no glúteo, cheia de dor pelo corpo inteiro por causa da eletroestimulação. E eu falei assim, cara, eu não vou na terceira atividade que eu tinha marcado, que é um estúdio também, academia na Vila Mariana, na Vila Madalena, confundir os bairros aqui de São Paulo, em que ele tem muitas coisas de luta também. Tanto é que na hora que eu subi assim no segundo andar, eu vi esse ringue, que eles têm muitas coisas de boxe, de Muay Thai e tudo mais. Não é a academia que eu faço Muay Thai hoje, mas eu fui lá mais pra fazer outra atividade. E eles chamam de Just Fit. Ele pega 3 equipamentos de academia, então, por exemplo, um ele vai fazer flexora, outro ele vai fazer você, mas com grupos parecidos, por exemplo, fazer você fazer tríceps, outro você vai fazer extensora. Então, você tem uma torre aqui, outra torre aqui, outra torre aqui. E aí tem uma música tocando também muito doida, muito louca, no fundo, daquela de batidão de academia. Você vai alternando com os seus colegas. Eu tô aqui, aí tem meu colega aqui em outra torre e o meu outro colega em outra torre. Aí eu vou fazer uma sequência aqui, outra sequência aqui, outra sequência aqui. Aí conta uma vez. Então, isso até, dá 10 vezes. Então, eu faço 3 sequências e também vai alternando. O meu colega que eu vou pra segunda noite, ele vai pra outra, e vai pra outra, primeiro vem pra minha. Claro, tem intervalo de tempo, tudo mais, mas o que eu quero dizer é que pra contar uma sequência, você tem que passar pelas 3
pilastras, torres, sei lá, aí conta uma sequência. Depois ele muda, mas eu quase não fui, Por que que eu fui assim mesmo estando dolorida? E que eu acho que aí é um erro do ClassPass em si. Eu acordei com dor, tipo, você pode marcar uma hora e você tem uma hora para você desmarcar essa hora. E aí, dependendo do horário que você desmarca, você dá todos os créditos pro ClassPass ou dá todos os créditos assim pela metade, dependendo do horário. Daí, como eu acordei mais tarde, porque eu tava com dor e tudo mais do eletroestimulação, eu fui ver no aplicativo para cancelar, né, essa ida para eu não forçar o meu corpo. O que aconteceu? Eu tinha que dar os créditos pro ClassPass. Daí eu falei assim, não, já marquei aqui, eu vou ter que entrar em contato com o suporte, falando que eu tô com dor, não sei se eles vão achar que é verdade e tudo mais, não quero essa briga. E aí eu acabei indo, peguei menos peso do que eu conseguiria, eu fiz com menos esforço que eu conseguiria por causa da eletroestimulação. Tô pingando, uma dor no ombro, com dor nas costas. Eu achei que a eletroestimulação não ia pegar meu braço, né? Porque, tipo assim, eu tô sentindo, quando eu ando, eu sinto dor no quadríceps, nas nádegas. Aí fazendo exercícios, eu senti umas dorzinhas musculares, sim, e foi fatigado mais rápido. Então tô com efeito ainda da eletro de ontem. Gostei bastante do treino de hoje. Então o que eu compartilhei, né, era fazer, por exemplo, tríceps na corda. Eu fazia o primeiro com mais intensidade, sua maior carga, depois eu diminuía pra segunda. Aí contava uma série. Fiz o tríceps, depois eu fui fazer peito, depois eu fui fazer desenvolvimento. Aí você passava assim de um step, digamos assim, né, de um lugar pro outro, e você fazia em dupla, né? Aí ela já trocava com a outra pessoa do seu lado. Resultado final. Foi muito legal esses 3 dias, eu me senti muito viva, experimentando coisas novas, conhecendo academias novas, espaços novos, porque isso também é aqui a ideia desse canal, né, experimentar coisas, mesmo eu tendo 40 e tantos anos, tendo TDAH, enfim, meus desafios, assim, mas o que eu acho que eu pequei foi ter colocado no meio do desafio uma atividade que machucou, né, cobrou muito no meu corpo no dia seguinte. Eu não tinha a menor noção, assim, de que isso poderia acontecer. Então, o erro em si da atividade física foi meu, mas eu não queria fazer eletro de novo, eu não gostei, assim. Fui muito bem orientada, os profissionais da Odara foram incríveis comigo, o espaço é maravilhoso, é um estúdio genial ali na Oscar Freire, não, mas no Jardins, não é no Oscar Freire, mas é próximo do Oscar Freire. Eu, só Mayra, não gostei da atividade em si, porque você sofre muito, 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 você sai pingando, mas ela te cobra muito, e eu acho que a gente não precisa disso, assim, eu acho que a gente tem outras atividades físicas que são mais legais e tudo mais que você pode fazer. É isso, eu sou a Mayra, inscreva-se, deixa o seu like, falando no próximo vídeo sobre Pilates. Será? Como é que eu fui na primeira aula de Pilates? Até mais, tchau, tchau.